Meus irmãos, eu gostaria de falar de dois animais que aparecem aqui no livro de Jó, que chamam muita atenção daqueles que gostam de detalhes da Bíblia Sagrada, que despertam a curiosidade, né? Que para muitas versões são traduzidas como animais que nós conhecemos hoje. Porém, vamos analisar aqui alguns textos para ver se realmente é isso, se ele está falando desses animais mesmo. Como, por exemplo, o Behemoth e o Leviatã. O Behemoth, na maioria das traduções, é traduzido por hipopótamo. E o Leviatã, na maioria das traduções, é traduzido como crocodilo, né? Agora, vamos analisar aqui os textos para ver se realmente bate essa descrição desses animais com as traduções. Bem, aqui no livro de Jó, capítulo 40, a partir do verso 15, Deus começa a falar a respeito do Behemoth, esse animal extraordinário, forte, poderoso que ele criou. E aí, quando Deus está revelando a sua glória para Jó, o seu poder para Jó, ele usa esse animal como exemplo, esses dois animais como exemplo, para mostrar para Jó: olha, esses animais ninguém consegue capturar, esses animais ninguém consegue encurralar, ninguém consegue nem ferir eles. Quanto mais a mim, eu que sou o criador deles. Então, se eles são poderosos, se eles causam um espanto, se ninguém consegue compreender esses animais, quanto mais eu que sou o criador desses animais. Então é mais ou menos essa ideia que Deus está passando para Jó. Eu vou usar aqui, meus irmãos, a versão King James atualizada, 40:15. Atenta, pois, para o Behemoth, esse hipopótamo estranho que eu criei. Da mesma maneira que criei a ti, ele se alimenta de relva como boi. Ok? A sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do ventre. Ele enrijece a cauda como cedro e agita. Os nervos de suas coxas são entrelaçados, seus ossos são como os canos de bronze e as suas pernas como pilares de ferro. Ele é a obra-prima entre os feitos de Deus. Contudo, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada e dominá-lo a qualquer momento. Veja, Deus pode dominar esse animal, só Deus. Os montes lhe oferecem tudo que produz e todos os animais selvagens brincam perto dele. Ele repousa debaixo dos lotos, no esconderijo dos juncos e no pântano. Os lotos cobrem-no com sua sombra, os salgueiros do ribeiro cercam. Quando o rio se enfurece e transborda, ele não teme, sente-se plenamente seguro, ainda que o Jordão chegue às suas bordas. Poderá alguém capturá-lo quando estiver olhando ou ferir-lhe o nariz por meio de uma armadilha? Então veja que esse animal, muito diferente, muito estranho, né, como o próprio texto fala aqui, mesmo o texto traduzindo como hipopótamo, nesse sentido, a ideia aqui do animal parece não ser muito bem essa, né? É mais uma questão, às vezes, da tradução, né, da tradução desse termo aqui. Por exemplo, o hipopótamo, ele sim vive nos rios, vive nos pântanos, né? O hipopótamo não se assusta quando o rio se levanta, porque ele é um animal ali aquático também. Ele se alimenta de relva, como os bois. Porém, o detalhe aqui está no versículo 17. Ele enrijece a cauda como cedro e agita. Os nervos da sua coxa são entrelaçados. Veja, todo mundo já, acho que a maioria dos irmãos já foram no zoológico, ou aqueles que não foram já viram as imagens tanto do hipopótamo ou do elefante, que algumas pessoas querem atribuir esse animal a um elefante. Mas veja o detalhe aqui, a cauda. Nem o hipopótamo, nem o elefante tem caudas que podem se assemelhar ao cedro. Depois os irmãos pesquisem aí, vocês vão ver o tamanho do cedro. O que é um cedro e o tamanho do cedro? O cedro é uma árvore gigantesca. O cedro é uma árvore que atinge aí fácil 10, 15, 20 metros de comprimento. Então veja que Deus está falando que esse animal, ele é grande, ele é forte, a sua força está no seu abdômen, ali nos seus músculos, os seus ossos são com canos de bronze, de ferro. Então a impressão que dá aqui é que é um animal grande, é um animal, né, um porte ali de um elefante para cima, pelo que dá para entender, pelo que eu compreendo aqui do texto. E a sua cauda não é uma cauda curtinha como a do hipopótamo, nem uma cauda curtinha como a do elefante, ele tem uma cauda comprida, metros e metros para frente de cauda, ao ponto que a cauda chama a sua atenção, né? Quando ele se levanta, ele move ela, os seus músculos são muito fortes, entrelaçados. Então vejam que aqui não é um animal comum, não é um animal que nós conhecemos, vamos dizer assim. Está mais para um animal extinto aqui do que um animal que nós conhecemos. Então, tanto pela força como pela forma que ele age, e principalmente pelo detalhe da cauda, me faz entender que aqui não é um hipopótamo. É um animal, certamente já foi extinto, é um animal de uma cauda comprida. Outro animal interessante que a Bíblia vai mostrar é o Leviatã, né? Em algumas traduções ele é tido como um crocodilo monstro, um crocodilo assustador, né? Um grande crocodilo. Mas vamos ver aqui alguns detalhes que é mais interessante ainda do que do Behemoth. Poderás tu com a simples... Jó 41.
Poderás tu, como a simples anzol, pegar o Leviatã, crocodilo monstro, ou aprender-lhe a língua com uma corda? Conseguirás pôr nele uma corda junto no nariz, ou furar-lhe o queixo com um gancho? Imaginas tu que ele te implorarás misericórdia ou falará contigo mansamente? Acreditas que ele fará aliança contigo de modo que tomes como teu fiel escravo pelo resto da sua vida? Então aqui Deus só vai descrevendo esse animal espantoso, poderoso, né? Terrível, que ninguém consegue nem chegar perto, quanto mais querer domesticar ele, querer, né, capturar ele para vender, não é possível. Aqui, ó, interessante fica a partir do verso 12. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem do seu belo porte. Quem pode arrancar a sua couraça externa? Quem se aproximaria dele com uma rédea nas mãos? Quem jamais ousou abrir as portas da sua boca, cercada de dentes enormes e temíveis? Seu orgulho são suas costas, ornadas como fileiras de grandes camas, em forma de escudos firmemente unidas. Deus fala que esse animal, nas suas costas, ele tem escamas. Ele não tem um couro como o do crocodilo. O crocodilo não tem escamas. Esse animal ele tem escamas que são comparadas como escudos de guerreiros, uma sobreposta à outra, tão bem firme, tão bem ajustada, que não passa nenhum ar ali. Quanto mais uma lança, quanto mais algo para ferir esse animal. Então ele é praticamente impenetrável. 17º, estão de tal maneira interligadas que é impossível separá-las. Acabei de dizer. 18º, olha que interessante isso daqui, meus irmãos. 18 espirros chegam a produzir lampejos de luz. Como assim? Que animal é esse? Seus olhos são como um raio da alvorada. O raio da alvorada é aquele raio forte, avermelhado, né? Da sua boca saem tochas, saltam dela fagulhas de fogo que estalam. Deixa eu repetir aqui, verso 19. Da sua boca saem tochas, saltam dela fagulhas de fogo que estalam. Da boca do animal, tochas, fagulhas de fogo que estalam. Que animal é esse? Como é possível ele espirrar, o seu espirro produz lampejo, claridão, né? Calor. Os seus olhos são avermelhados como da alvorada. A sua boca saem tochas, soltam fagulhas de fogo que estalam. Faíscas, fogo. No 20, do seu nariz sai um vapor como de uma panela a ferver ou dos juncos que ardem em chamas. Meu Deus do céu, uma água fervendo. O nariz dele é como se fosse uma água fervendo ali, aquela fumaça. Como se algo estivesse em combustão dentro dele. Muito interessante, muito intrigante esse animal, né? No seu pescoço reside a força. O terror vai sempre diante dele nos seus passos. As dobras da sua carne são fortemente unidas, são tão firmes que não se movem. Seu peito é duro como a rocha, rijo como a pedra inferior de moinho. Quando ele se ergue, os poderosos mais corajosos se apavoram, fogem com medo dos seus golpes. Veja que interessante esse animal assustador. Esse animal que não se parece com um crocodilo. Ele é traduzido como crocodilo porque talvez fosse a coisa mais próxima ali que o tradutor encontrou para dizer, assim como do behemoth com hipopótamo. Mas o detalhe desse texto mostra que esses animais, tem algo aí a mais desses animais, né? Faz as profundezas se agitarem como um caldeirão, versículo 31. E revolve o mar como uma vasilha de unguento. Então ele é gigantesco, onde ele passa no mar, cria ali assim um caminho, né, nas águas, né? Deixa um rastro, 32, deixa atrás de si um rastro cintilante, como se o mar tivesse uma vasta cabeleira branca. Olha só o poder desse animal. Não existe nada sobre a face da terra que se lhe compare. Foi criado para não ter medo. Ele observa tudo, que é altivo, é rei sobre todos os arrogantes. Então veja, meus irmãos, esses dois animais muito interessantes, muito intrigantes. Eu não tenho capacidade técnica para falar mais a respeito desses animais, mas para quem se interessar, tem um vídeo muito interessante no YouTube de um cientista cristão, acho que é presbiteriano, chamado Adalto Lourenço. Os irmãos procurem o vídeo dele falando a respeito dos dinossauros, né? Só para instigar um pouquinho os irmãos aí, ele acredita que esses animais têm a ver com dinossauros. Olha só que interessante. Mas espera aí, os dinossauros não viveram milhões e milhões de anos atrás? Assista o vídeo que tem a resposta lá, muito interessante. Ele acredita que possivelmente eles possam ter convivido ali até mesmo na época do patriarca, na época de Jó. Muito interessante, ele vai dar detalhes, ele vai explicar o porquê do nome dinossauro, né?
Porque na Bíblia não aparece o nome dinossauro, porque esse nome é novo. Esse nome é novo. Esse nome dinossauro é a junção de dois nomes, dinos e sauros, que significa, na tradução mais livre, um réptil temível, um animal réptil de aparência assustadora. Então muita coisa se encaixa nesse conceito de dinossauro, né? Como a Bíblia é um livro muito antigo, foi feito muito antes da criação desse termo, logo ela não vai usar esse termo dinossauro. Mas a descrição de alguns animais podem indicar que esses animais, né, poderia ser um dinossauro, né? Então, para quem gostar aí para quem gostar do conhecimento científico um pouquinho mais profundo, uma novidade, né, aí no nossa linha de pensamento, esse homem é um homem muito sério, né? Pesquisador, graduado, tem várias entrevistas deles em vários canais de televisão, é que essa informação não chega pra gente assim de forma direta, né? Porque, não sei, não é interessante às vezes mostrar esse lado, porque vai de encontro, né? Vai batendo ali firme na ideia de que os dinossauros viveram há milhões e milhões e milhões de anos. Então, um olhar diferente aí sobre esse assunto para quem se interessar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Fica aí esse pequeno vídeo aí só para instigar os irmãos a estudar um pouquinho mais, a conhecer um pouquinho mais, a despertar a curiosidade um pouquinho mais a respeito da criação de Deus, aquilo que Ele fez de forma tão gloriosa e tão poderosa. Deus abençoe, meus irmãos.